Eu lendo o negócio. Dá pra começar já? Sono. Fala galera, tudo bem? Eu de novo aqui na área. Mandaram mensagem aqui. O assunto de hoje é sobre companhias e lugares, como isso pode te influenciar na sua vida com Cristo e nas demais áreas da sua vida. Eu repeti vida muitas vezes. Para isso a gente vai focar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 30. E se sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder um membro do corpo, uma parte do corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. O final aí não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Acerca de que Jesus está falando aqui? Sobre o que ele está falando? Ele usa o corpo como exemplo de algo que nos faz pecar, algo que nos tira do caminho e do propósito. Aqui ele usa a mão e também continua, não sei se antes desse versículo ou depois, ele usa o olho, se o olho te faz pecar, arranca esse olho e tudo mais. Indo direto ao ponto, cara, é como Jesus fala aqui, se algo lhe faz pecar, se alguém lhe faz pecar, reveja a sua companhia, os ambientes onde você está frequentando, para que isso não possa te tirar do caminho, te tirar do propósito. Um exemplo que a gente pode usar aqui é um relacionamento. Você está namorando com alguém e vocês estão em julgo desigual. O que é o julgo desigual, para quem não sabe? Vocês não exercem a mesma fé. Vocês não estão na mesma igreja e isso começa a gerar discussões, começa a gerar brigas. Essa pessoa vai querer te proibir de ir aos cultos ou frequentar a sua igreja, vai querer impor certos limites em você. Reveja seu relacionamento. Você tem algumas amizades onde elas são muito legais, elas estão com você para curtir, para ir para alguns lugares, mas quando você sai com elas, essas amizades falam: vamos dar um exemplo, né? Vamos supor: ai, Jocasta, mas tu nem tá bebendo com a gente. Nossa, mas bebe é só um pouquinho, ou fuma é só um pouquinho, ou faz isso, sabe? Que te induz a tomar uma atitude que geralmente você não toma. É justamente sobre isso que esse versículo fala, sabe? Cortar essas companhias, cortar esses locais. Isso não significa, muito importante saber que, então eu nunca mais vou falar com certas pessoas, eu nunca mais vou colocar o pé em algum determinado lugar, quando eu passar em tal lugar eu vou atravessar a rua, eu vou cortar caminho. Não, existem casos e casos para isso, que você precisa avaliar dentro do seu contexto, dentro da sua vida. Muito importante também nós estarmos em oração por essas pessoas que nos influenciam ou que acabam nos influenciando e nos direcionando para tomar certas atitudes. Mas Jocasta, cada um sabe dessa salvação, então não tá tão firme na fé, tem que rever a si mesmo em vez de rever as companhias. Sim, tem que rever a si, mas quando você atinge uma certa maturidade espiritual com Cristo, você sabe o que vai te influenciar, você sabe o que pode te tirar do caminho e te tirar do propósito. Então, se você sabe o que está te tirando do propósito, mude o caminho, evite passar por esse local, evite estar com essas pessoas. Eu me vi na situação onde, uma época, recentemente na verdade, eu tinha muitos amigos, eu amo demais esses amigos, mas foi necessário me afastar deles. Parte do meu testemunho, parte do motivo de eu ter vindo para Florianópolis, ninguém sabe, só o pessoal aqui da Onda, algumas pessoas da Onda sabem, porque eu contei, foi que eu cheguei num estágio da minha vida onde eu estava me afundando cada vez mais e infelizmente as pessoas que eu tinha ao meu redor me levavam para esse caminho. E não, a culpa não é delas, porque elas não conhecem a Cristo, elas não tiveram o mesmo contato que eu. Portanto, elas não conhecem a verdade e elas vão continuar vivendo sobre essa vida de mentiras. Essas mentiras que elas acreditam serem verdades. Mas, consequentemente, eu andando com essas pessoas, eu entrava pro mesmo caminho, eu ia pro mesmo caminho. E eu cheguei num determinado momento onde eu pensei assim: eu preciso me afastar de tudo isso, eu preciso recomeçar a minha vida com Cristo. Foi aí então que eu decidi vir para Florianópolis, atrás da Onda Dura, enfim, isso vai sair no próximo vídeo contando meu testemunho.
É exatamente sobre isso que se fala. Eu me afastei por um tempo desses amigos, eu continuei conversando com eles por WhatsApp e tentando ter contato. Fui visitá-los recentemente, mês passado, mas foi necessário ter esse tempo de distância. O que é legal também de enfatizar? Quando você tem esse tempo de distância dessas pessoas e desses lugares, você vai se fortificar na fé para poder retornar a essas pessoas, retornar a esses lugares e buscá-las e tirá-las desse local de escravidão do pecado, de não conhecer a verdade e de não conhecer a Cristo. É necessário sim a gente se isolar por alguns momentos de pessoas que não nos levam adiante e ficarmos próximos de quem nos eleva, não só na vida espiritual, mas vamos usar um contexto escolar. Você é um aluno que geralmente você tem certas atitudes, você presta atenção na aula, você faz os temas, enfim, você faz o que deve ser feito. Mas por alguns colegas, em algumas situações, você para de frequentar as aulas, você não faz mais as atividades, você está conversando muito mais na sala de aula. No seu emprego, você geralmente é um funcionário pontual, exemplar, onde o seu chefe, seus líderes confiam em você, mas por algumas amizades e convívios você passa a se atrasar, não fazer suas funções, a ficar procrastinando. É nessa questão que eu quero falar, não só para te ajudar espiritualmente, mas em todos os ramos da sua vida. Às vezes sim, é necessário a gente cuidar nossas companhias e parar para avaliar. Mas e se eu não tivesse com essas pessoas, qual seria a minha atitude? Mas se eu não tivesse nesse ambiente, qual seria a minha atitude? E sempre lembrar que o nosso ponto de referência e o nosso maior influenciador tem que ser Jesus Cristo e o Espírito Santo. Como ele se mostraria, se revelaria e agiria em determinadas situações e com determinadas pessoas. Nós devemos ser luz na vida das pessoas. Mas infelizmente, às vezes, por alguns momentos, nós somos afetados pela escuridão dos outros e nos deixamos levar. E isso não é algo terrível, você não vai para o inferno por conta disso, você não precisa se culpar, mas perceba quais são os gatilhos e quais são os momentos aonde você está desviando da pessoa que você é para ser aquilo que as pessoas falhas dizem que você deve ser. É isso, galera. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que eu tenha ajudado você a analisar e a cuidar das suas posturas diante de pessoas e ambientes e que isso possa ser mudado. Em nome de Jesus, você não é refém dessas atitudes que você foi influenciado a fazer. Uma frase muito importante que é legal de ter em mente: como começou não determina como termina. E é isso. Espero que você tenha um dia, um resto de semana abençoado. Não esquece de se inscrever, compartilhar, o vídeo vai estar lá no IGTV, acompanha meu Instagram, vai aparecer em algum momento aqui. Os links também estão na descrição do vídeo. Valeu!